Olá, boa noite. O Pajuçara à Noite desta segunda-feira começa agora. E entre os destaques, as providências após o temporal que atingiu 26 cidades alagoanas. Governador e prefeitos discutem sobre os prejuízos e as verbas prometidas pelo governo federal. Encontrado mais um corpo na Grota Santo Amaro. Outros 4 estão desaparecidos. Doações que chegaram em Maceió começam a ser entregues para famílias atingidas. Água, comida e muita roupa. Pelo menos 700 famílias estão desalojadas na capital. Em Marechal Deodoro, a água começa a recuar e em Jacuípe, 200 famílias estão fora de casa. E veja também, novo vídeo envolvendo policiais e alunos pode mudar a versão sobre aquela agressão ocorrida numa escola estadual. Essas e outras notícias, agora no Pajuçara à Noite. Olha, o dia hoje começou com sol em grande parte dos municípios alagoanos, mas a Defesa Civil do Estado já informou que vai continuar em alerta junto com outros órgãos, porque a previsão é que as chuvas voltem a cair amanhã. Ao todo, foram 26 cidades atingidas pelo temporal e as ações devem ser emergenciais. Muitos prefeitos se reuniram hoje com o governador Renan Filho e pediram ajuda imediata do Estado para tentar reconstruir o que foi levado pela água. Depois de uma semana de tempo fechado, a segunda-feira começou com sol na capital. Mesmo as chuvas tendo dado uma trégua nesta segunda-feira, Alagoas continua em estado de alerta. Afinal, em apenas 5 dias, choveu o equivalente a 25% do previsto para todo o ano de 2017. Para discutir a situação, o governador de Alagoas recebeu prefeitos de vários municípios no Palácio do Governo. O objetivo era agilizar o recebimento de verbas prometidas pelo governo federal. Vamos fazer uma reunião com os prefeitos, eles vão precisar preencher o FID, que é o relatório do governo federal, para demonstrar qual foi o dano verdadeiramente criado às cidades e às famílias. E o governo do estado também vai colocar à disposição dos municípios que tenham dificuldade equipes para fazer o preenchimento desse relatório, e nós vamos, a partir de hoje, designar equipes e colocar todas as secretarias à disposição das cidades para promover a sua reorganização. O prefeito de Pilar, uma das cidades mais atingidas no final de semana, explicou que a ajuda precisa ser imediata. A gente não sabe o tamanho do problema que a gente vai ter pela frente. Mas a gente está com barreiras caídas, casas desabaram, a estrada principal da cidade interna caiu a barreira, então comprometeu o asfalto, a gente está com ela interditada. Então a gente estamos sem energia ainda, sem água potável. Que tem hoje a doação que está vindo aí de todo o estado. Após a reunião, o governador pretende levar as necessidades ao governo federal. Além das verbas de emergência, ele espera ter a liberação de recursos para obras de prevenção. Além da reconstrução, precisamos que venha do governo federal recursos para prevenção, para que de tempos em tempos não tenhamos que passar pelo que estamos passando. Olha, e hoje à tarde o governador também se reuniu com secretários de Estado exatamente para traçar um plano de ajuda emergencial para as cidades e famílias atingidas. Todas as secretarias deverão ter um papel específico e foi montado um gabinete de crise. Já foi decidido, por exemplo, que o governo do estado vai se transferir para todas as cidades atingidas pelas enchentes para ajudar na limpeza e também no ordenamento desses municípios. E a gente continua falando dos efeitos depois de toda a tempestade. Os bombeiros encontraram hoje o corpo de mais uma vítima que estava desaparecida numa grota aqui em Maceió. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Tiago Correia. Boa noite para você, Tiago. Boa noite, Gilca. Boa noite a todos. Olha, Gilca, as buscas foram suspensas agora há pouco e vão ser retomadas amanhã. Hoje à tarde, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da 5ª vítima, Romário Alves, de 23 anos. O detalhe é que o Romário foi encontrado graças a uma tornozeleira eletrônica que, mesmo soterrada, estava emitindo o sinal. Isso acabou ajudando aí no trabalho de buscas por parte do Corpo de Bombeiros. Com relação à situação, passado o susto desse final de semana,
todo o foco agora do poder público é a assistência aos desabrigados. Nós passamos a tarde hoje acompanhando a situação dos abrigos e tudo que está sendo feito para ser disponibilizado para essas pessoas. Veja nessa reportagem que a gente produziu. Em Maceió, são 700 famílias desalojadas. A maioria foi encaminhada para a casa de parentes. Cerca de 100 estão em abrigos. A minha casa é em cima de uma barreira. Aí dentro da minha casa tem uma barreira que é bem grande, que é como uma chácara, né? Aí a barreira desceu e escorou na parede da minha casa, né? Aí a civil teve lá e disse assim, olha, vocês têm que sair daqui, que essa barreira vai cair. A maior dificuldade é que essas famílias saíram sem nada. Todos aqui perderam tudo. E o recomeço vai ser difícil. Tá condenado a grota, ninguém não pode voltar para lá mais. Daqui é vida para frente, né, agora. As doações começaram a chegar e já estão sendo distribuídas. Água, comida e principalmente roupas. A prefeitura está disponibilizando colchões, mas ainda precisa de lençóis, itens de higiene e material de limpeza. A gente tem sido falta ainda para entregar às pessoas material de higiene pessoal, desodorante, tem chegado muito pouco desodorante, colchão, lençol, álcool, material de limpeza, porque as pessoas que vão voltar para casa ou que de alguma forma vão limpar seus móveis, vão recuperar algumas coisas ainda, precisa de material de limpeza. O município de Maceió começou nesta segunda-feira a fazer o cadastro das vítimas das cheias. As famílias vão receber auxílio moradia e aluguel social. O objetivo é fazer com que as pessoas que tiveram que deixar suas casas não voltem para as áreas de risco. A orientação da Defesa Civil é que as famílias atingidas compareçam à sede do Cadastro Único do Bolsa Família, que fica ao lado da Praça da Faculdade. O local suspendeu todos os serviços para atender exclusivamente os desalojados. Recebendo auxílio moradia, que encontre uma residência, que encontre uma forma de se sustentar, né, em outros locais que não sejam as áreas de risco. No balanço oficial da Defesa Civil Estadual, 12 mil pessoas foram atingidas pela chuva em 26 cidades de Alagoas. 1.655 estão desabrigadas. 2.397 foram levadas para casas de parentes e 750 já estão em casas alugadas pelas prefeituras. Na cidade do Pilar, o nível da Lagoa Manguaba começou a baixar e está deixando nas casas e vias públicas muita lama, sujeira e essa vegetação conhecida como baronesa. Só no Pilar, 800 famílias foram atingidas pela cheia. A água também começou a recuar na cidade de Marechal Deodoro, mas muitas ruas ainda estão completamente alagadas. Ainda há famílias deixando suas casas. Quase 1.500 foram atingidas. Olha, chega o momento da solidariedade, né, gente? Com toda essa situação aí no interior, as pessoas querem saber para onde levar as doações. Vamos então conferir aqui alguns pontos. Primeiramente, alguns locais de entrega aqui em Maceió. Olha, na Secretaria de Assistência Social, que fica na Comendador Leão, também na sede da Cruz Vermelha, na Avenida Gustavo Paiva, na Mangabeiras, e no Ministério Público Estadual, ali no bairro do Poço. O Poder Judiciário também está recebendo as doações na sede do TJ, no Tribunal de Justiça, no centro de Maceió. Temos também a Igreja dos Capuchinhos, ali no bairro do Farol, que também está concentrando voluntários e também doações. E a AMA, a Associação dos Municípios Alagoanos, aqui no bairro do Farol, está recebendo os donativos para levar para as cidades atingidas no interior do estado. E por falar em interior, gente, vamos dar uma olhada aqui então, os pontos de arrecadação. Olha, em Marechal Deodoro, as doações podem ser entregues no antigo prédio do Fórum da cidade e no Pilar. A ajuda pode ser levada para o Ginásio de Esportes da Chan de Pilar e também para o SESI lá no Pilar. Mais informações sobre a entrega de doações você pode conferir no portal TNH1. E novas imagens podem revelar uma reviravolta para aquela confusão generalizada que aconteceu na semana passada, envolvendo alunos e policiais militares na Escola Estadual Campos Teixeira, na Ponta da Terra.
Uma ação considerada truculenta por parte dos policiais pode ter dado início a toda a pancadaria. Você lembra? Os policiais do batalhão escolar teriam ido até a escola averiguar denúncia de porte ilegal de arma de fogo lá dentro da unidade. O caso aconteceu na quarta-feira e a gente mostrou as imagens de uma grande confusão na porta da escola e também dentro da unidade. Os vídeos mostravam, inclusive, cadeiras sendo arremessadas contra os policiais e era possível ouvir os estudantes insultando os PMs. Mas hoje, um vídeo que está circulando nas redes sociais, que foi registrado por câmeras de segurança da escola, mostra uma outra versão para o que teria gerado toda a confusão. Dá para ver os alunos dentro da sala quando um policial se aproxima de um deles. O PM parece estar perguntando ao jovem sobre alguma coisa, quando de repente dá um tapa no estudante e depois o segura pelo pescoço. Um segundo policial se aproxima e os outros estudantes se levantam e saem de perto. As agressões continuam num canto da sala. O jovem é imobilizado. Outro aluno se aproxima, mas é afastado por um dos policiais. O estudante imobilizado é arrastado para fora da sala e ainda tenta reagir e se soltar. Olha, o corregedor da PM, Coronel Reinaldo Cavalcante da Silva, disse por telefone que teve acesso às imagens e que vai instaurar uma investigação para apurar as denúncias. A assessoria da Secretaria de Segurança Pública informou que vai participar de uma reunião com a cúpula da polícia para depois falar sobre este assunto. A seguir, qualificação e capacitação profissional, palavras importantes para o sucesso de um funcionário dentro de uma empresa. E mais notícias sobre a chuva. Nossa equipe percorreu Jacuípe e mostra os estragos na cidade e as famílias que perderam suas casas. Eu espero você rapidinho, 7h17. Continue com a gente aqui na TV Pajuçara, imagens do trânsito, do cruzamento da Sandoval a Rochelas com a Avenida Álvaro Otacílio. Até já. Olha, está cada vez mais comprovada a importância da qualificação para quem pretende alcançar voos mais altos dentro de uma empresa. E a capacitação também deve ser buscada por aquele funcionário que acabou de ser contratado. Lá na empresa são, Olívia é diretora-presidente da JRS, a empresa júnior de administração da UFAL, que, orientada por professores, oferece consultoria empresarial desde 1993. A gente faz aquela empresa pequena se estruturar a ponto dela conseguir dar grandes passos e conseguir gerar mais emprego e mais renda para o nosso estado. Mas para isso, os estudantes precisam estar sempre atualizados, inovando, de olho em todas as oportunidades de qualificação. A gente está sempre buscando se atualizar. A gente é orientado por nossos professores lá da Universidade Federal de Alagoas, que eles são mestres e doutores nas áreas de atuação. E também a gente busca estar sempre indo para eventos, sempre indo para congressos, para que a gente busque esse conhecimento. A capacitação também é indispensável para os profissionais que querem se destacar no mercado competitivo e dinâmico. Quanto mais preparado estiver o gestor executivo de pequenos negócios ou de grandes empresas, maiores condições terão de tomar decisões. Você toma decisão hoje em cima de informações e de conhecimento. E quando você se capacita, você tem condições de tomar decisão mais focadas no seu negócio. Ajudar a formar o empreendedor alagoano também tem sido uma das missões do Pajuçara Management, que chega à sua 15ª edição. Eventos como esse, como o Pajuçara Management, contribuem para a formação de profissionais mais focados no mercado. Os temas que serão abordados vai despertar o interesse do público que vai assistir, mas, acima de tudo, vai fazer com que esse público possa dar continuidade àquilo que adquiriu no evento. Uma das atrações do evento é o painel Alagoas, que este ano será mediado pelo empresário Luiz Otávio Gomes. Os participantes vão conhecer cases de empresas alagoanas de sucesso, que caminham na contramão da crise, ganhando destaque apesar da recessão. Uma empresa que é um sucesso, ela tem algo a acrescentar. Alagoas, nos últimos anos, tem participado do Prêmio Nacional
da qualidade do Prêmio Nacional da Micro e da Pequena Empresa, e Alagoas sempre tem vencido na categoria nacional. Alagoas já venceu na área de serviços, Alagoas já venceu na área de comércio, Alagoas já venceu na área agrícola. Ou seja, Alagoas tem sido sempre um destaque no que diz respeito à inovação e à sua competitividade. Bom, e não fique de fora, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição acessando o site www.pajussaraeventos.com.br. Só lembrando que o Pajussara Management vai reunir os principais líderes empresariais amanhã e quarta-feira aqui no Centro de Convenções de Maceió. E a gente já volta a falar sobre a chuva. Das 26 cidades atingidas pelo temporal em Alagoas, 3 continuam preocupando bastante. Marechal Deodoro, Pilar e Jacuípe. Então vamos direto de Jacuípe conversar com o repórter Lucas Malafaia, que tem informações para a gente. Boa noite, Lucas. Muito boa noite, Gilca. Falamos diretamente da cidade de Jacuípe, bastante castigada pelas fortes chuvas. Hoje viemos aqui no período da tarde acompanhar todo o trabalho do Corpo de Bombeiros em auxílio às vítimas, né? Algumas famílias ainda estão isoladas em suas casas e a água não permite a passagem. Então, toda trabalhando, levando água para essas famílias e vendo quais as necessidades mais urgentes. Também conseguimos registrar, pegamos carona no bote do Corpo de Bombeiros e conseguimos registrar diversas imagens chocantes, né? O esforço das famílias ainda para salvar alguns pertences, outros moradores já fazendo o trabalho de limpeza das casas e também os comerciantes contabilizando os prejuízos. Segundo a Defesa Civil Estadual, 160 pessoas estão desabrigadas aqui na cidade e 40 desalojadas. Felizmente, não houve vítimas aqui em Jacuípe, só mesmo o prejuízo material e os transtornos para essas famílias que estão fora de suas casas. Felizmente também a chuva deu uma trégua. Isso representa um alívio para os moradores. Muitos desses moradores que tiveram que deixar suas residências estão abrigados na casa de parentes. Também foram improvisados diversos abrigos aqui na cidade. Ok, Lucas Malafaia, direto de Jacuípe, trazendo as informações para a gente. Obrigada, Lucas. E o que essas tragédias provocadas pela chuva exigem do poder público? É o assunto de hoje, de Ricardo Mota, na coluna Ponto Crítico. A chuva abrandou neste início de semana e a tendência é que continue assim nos próximos dias. Mas é aí que surge um outro problema. O tema tende a sair do noticiário, principalmente televisivo, que vive da urgência e da emergência, uma característica do meio. E como já dizia o pensador francês Pierre Bourdieu, morto na virada do milênio, o que não sai na TV não existe. A questão, gente, é que existe sim, de fato, mesmo que não na percepção coletiva. As famílias atingidas pela chuva dos últimos dias, uma parte pelo menos, vão continuar precisando da ajuda e do socorro das pessoas solidárias e do poder público. E não podemos apagar isso. Aqueles que podem devem ajudar tanto quanto possível, ainda que os tempos estejam difíceis para a maioria da população. Até porque temos de ter consciência que logo, logo nos esqueceremos da tragédia do final de semana. Quem não pode esquecer, em hipótese alguma, é o poder público. A falta de moradia digna, segura, de obras de saneamento básico, tudo isso é uma constante na vida da população, principalmente da periferia das médias e grandes cidades de todo o Brasil. Só quando acontece, lamentavelmente, um acidente natural, como agora, é que nos damos conta de como vivem essas pessoas atingidas, que perdem casas e até pessoas mais queridas. Isso não pode ser entendido como estatística, gente. Quando assim é, vivemos a véspera de uma nova tragédia. Pensar no prazo, esperando resultados imediatos, é próprio do cidadão comum, cada um de nós, do dirigente público, futuro, investimentos estratégicos que resultem em qualidade de vida e sobrevivência digna para quem mais precisa do Estado, com E maiúsculo. Ou seja, o governante precisa trabalhar sem pensar exclusivamente no voto da próxima eleição. A lógica
de marqueteiros e bajuladores. Não necessariamente nesta ordem. A seguir, um projeto de telemedicina que está agilizando o atendimento de pacientes com suspeita de infarto. Eu volto daqui a pouquinho, 7h28. Tem mais notícias do Pajuçara à Noite em nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Até já! A tecnologia a serviço da vida. Você vai ver agora como um projeto de telemedicina que funciona numa unidade de saúde pública aqui em Maceió está agilizando o atendimento de pacientes com suspeita de infarto. Através da internet, médicos conseguem se comunicar e resolver de maneira rápida como proceder no atendimento. A reportagem especial é de Wellington Soares e Edson Moura. Você talvez nunca tenha precisado passar por um exame de eletrocardiograma, mas deve imaginar a importância dele na hora de diagnosticar um infarto, por exemplo. As doenças do coração matam 300 mil brasileiros por ano. Desde os primeiros sintomas de infarto, o paciente tem poucas horas para receber atendimento. O infarto mata, na maioria das vezes, nas primeiras 2, 3 horas. Então é preciso ir rapidamente à UPA mais próxima para ser atendido. Para que menos alagoanos morram de infarto, há um ano foi implantado no estado um projeto inédito de diagnóstico e tratamento, chamado Projeto Latim. O Hospital do Coração, como parceiro do projeto e como responsável do projeto no sentido da sua logística, trouxe uma fundação americana, a Lumen Foundation, do Dr. Sami Mehta, e essa fundação colocou para o Estado gratuitamente toda uma rede de telemedicina destinada à cardiologia, sobretudo no campo da eletrocardiografia. O projeto de telemedicina funciona em rede e tudo começa no atendimento de emergência. Em Alagoas, nas UPAs, que já estão em funcionamento. Nós criamos um protocolo para iniciar já na classificação de risco, ou seja, que é o primeiro contato que o paciente tem com a unidade. Então, quando ele chega na classificação de risco e vai relatar suas queixas, se ele estiver apresentando uma dor torácica, a enfermeira já encaminha o paciente diretamente para a sala de eletro, realiza o exame, aguarda o laudo do cardiologista e passa para o médico plantonista. Após a consulta com o clínico geral de plantão, confirmados os sintomas de infarto, o paciente é levado para o exame de eletrocardiograma. Mas esse não é um eletro qualquer. O equipamento é ligado com a rede mundial de computadores e conectado ao sistema Latim. Em poucos minutos, o exame já está no sistema e cardiologistas de plantão na central do projeto, em Minas Gerais, analisam os dados. Eles enviam em menos de 5 minutos, de 3 a 5 minutos, eles enviam o laudo daquele eletro para a gente aqui, para a gente poder iniciar a conduta com o paciente. Com a confirmação do infarto, mais uma vez, a tecnologia entra em ação. Através de um grupo no WhatsApp, os médicos do projeto de Minas Gerais dão um alerta aos médicos e enfermeiros, além dos gestores, aqui em Alagoas, para agilizar a transferência do paciente o mais rápido possível para o Hospital Geral do Estado. Devidamente diagnosticado, o paciente é transferido imediatamente para o HGE. Ele vem direto para o setor de hemodinâmica, sem a necessidade de passar por qualquer outro pré-atendimento. Neste centro cirúrgico, ele vai passar pelo procedimento. Os mais comuns são cateterismo e angioplastia primária. E essa agilidade faz toda a diferença. E à medida que você agiliza o diagnóstico, você agiliza também o início do tratamento. Quanto maior for o tempo para iniciar o tratamento, maior será a mortalidade e a morbidade desse paciente. Isso é muito importante, tanto para salvar vidas como preservar a qualidade das células do coração, né, que a gente chama de células miocárdicas, para que o paciente não tenha sequelas, não tenha complicações importantes daquele infarto. Porque não é importante só salvar a vida, é importante também diminuir as consequências para a qualidade do músculo cardíaco. E com isso o paciente tem uma sobrevida com a qualidade melhor. Há um mês, seu Francisco, de 55 anos, passou por todo o procedimento.
após sofrer um infarto em casa. Na UPA do Benedito Bentes, ele fez o exame e foi transferido para o HGE. Hoje, ele comemora a saúde ao lado da família. Eu nunca passei pelo atendimento daquele. O atendimento 10, os doutores, tudo na hora, tudo estava ali, não deixaram que faltasse nada para mim. Se todos que sofreram isso que ele sofreu tivesse esse atendimento, não teria tantas mortes por infarto. Na UPA do Trapiche, acompanhamos o exame do seu José Bernardes, que sofre de pressão alta. Em poucos minutos, o resultado do eletrocardiograma saiu e o tranquilizou. Achei importante, né, devido à tecnologia hoje ser de primeiro mundo, né, é o resultado imediato. Milhares de pacientes tiveram suas vidas salvas graças à tecnologia da telemedicina. Em um ano, nós fizemos mais de 9.000 atendimentos. Isso exemplificado por mais de 9.000 eletrocardiogramas, ou seja, 9.000 pacientes que tinham suspeita de infarto. E desse total, uma centena, ou mais de uma centena, foi diagnosticado como infarto e uma grande parte tratado efetivamente. Semana passada, nós tivemos um caso de um paciente do SUS que infartou e foi trazido pelo SAMU aéreo de Arapiraca para o HGE, onde fizemos angioplastia. Tecnologia inovadora que salva vidas e não tem custos adicionais para o Estado. Um exemplo de que, com parcerias, é possível oferecer um atendimento de saúde de qualidade no serviço público. Esse é um exemplo claro de como a tecnologia bem aplicada pode ajudar a salvar vidas. Porque só com um sistema de tecnologia, como esse apresentado pelo projeto Latem, pode permitir, principalmente num país imenso como é o Brasil, ou em locais pobres como é o estado de Alagoas, que você possa atuar de uma forma tão contundente, num número tão grande de pessoas. Veja que a ideia nossa é cobrir os 3 milhões de pessoas aqui do estado de Alagoas, tá? Essa rede, ela pode fazer isso. O diretor do HGE acredita que novas tecnologias como essa também podem ser utilizadas em outros atendimentos. A gente pode usar como exemplo o AVC, né? Nós temos 2 linhas, que hoje também existe no HGE especificamente, que é a linha cardiológica e a linha do acidente vascular cerebral, né? Tempo é músculo cardíaco e tempo é cérebro. Então é importantíssimo que esse tipo de atitude, esse tipo de atendimento seja difundido, né? Muito bacana, né? Com esse belíssimo projeto, a gente encerra Pajuçara à Noite desta segunda-feira. Tenha uma boa noite e até amanhã.